tarde a todos e a todas. Hoje vamos dar continuação ao ciclo de palestras e hoje nós vamos falar um pouco sobre inovações na telemedicina. Certo? Meu nome é Gustavo Silveira Dantas. Eu sou médico teleconsultor e regulador aqui no NUTEDS da UFC, no Telesaúde no SUS Ceará. Certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre esse tema extremamente importante hoje em dia. Bem, vamos começar um pouco com a definição do que é a telemedicina em si. Essa é uma das definições mais completas, assim, que abrange bem, né? Que é o uso de tecnologias de informação e comunicação na saúde, viabilizando a oferta de serviços ligados aos cuidados à saúde, especialmente nos casos em que a distância é um fator crítico, né? A telemedicina não lida só com a medicina à distância, né? Não é só isso, mas a gente ter toda a questão da assistência, da educação e da pesquisa, utilizando meios digitais, né? Novas tecnologias da informação e comunicação, principalmente digitais hoje em dia, e isso beneficia muito nos casos em que a distância é um fator importante, né? Mas não é só focado na medicina à distância, não é? E temos outra definição também, a do Conselho Federal de Medicina, que é com base na resolução do CFM número 1643 de 2002, que diz que o exercício da medicina por meio da utilização de metodologias interativas de comunicação, audiovisual e dados, aplicadas apenas com fins de assistência, educação e pesquisa em saúde. Essa é uma definição bem mais específica da medicina, da telemedicina, talvez um tanto restritiva, mas essa é a definição que o Conselho Federal de Medicina deu para a telemedicina, né? E já está um pouquinho antigo, já faz 17 anos que ela foi criada, né? Pois bem, com essa definição, a gente pode partir para o próximo passo, que é discutir um pouquinho por que a gente está falando da telemedicina, né? E de inovações na telemedicina na palestra de hoje. A telemedicina em si é uma fonte extremamente geradora de inovações, né? Que a gente tem tanto na área da saúde, na área de tecnologia, engenharia, na área da educação, engloba uma área bem interdisciplinar, não só multi, mas interdisciplinar. Todas essas áreas trabalham juntas, né, para fazer a telemedicina funcionar. Você não tem só um profissional de saúde, como o médico, a enfermeira, o dentista, ou agente de saúde utilizando um computador com internet. Só isso não é a telemedicina. Você precisa da equipe de TI, da equipe de design instrucional, você precisa de pessoal da pedagogia, da educação, para fazer tudo isso funcionar. Fora os profissionais, a gente também precisa de uma infraestrutura boa, tanto em relação ao serviço de saúde, quanto ao serviço de TI, para que a telemedicina funcione, né? A telemedicina também demanda e incorpora muitos avanços tecnológicos de outras áreas na saúde, né? Não só na assistência, mas também na assistência diretamente por meio de consultas e assistência ao paciente, mas também na área de exames, na área de internação hospitalar, na área de pesquisa, para você pegar dados, né, dados de saúde de pacientes e poder fazer uma análise desses dados, tirar algum proveito para a área da pesquisa nisso. E ela também democratiza o acesso aos serviços de saúde, né? E isso foca muito na questão da distância. Quando tem profissionais do interior querendo muitas vezes uma atenção especializada ao seu paciente, mas tem dificuldade para esse acesso, ou porque tem que se deslocar para outra cidade, algum grande centro, ou algum grande hospital, e às vezes até mesmo outro estado. A telemedicina deixa isso um pouco mais fácil, por meio da segunda opinião formativa, por meio da teleconsultoria entre um profissional de saúde que geralmente está no interior, com um profissional de saúde dos grandes centros, né? Lembrando que no Brasil não é autorizado a teleconsulta, que é entre o paciente e o médico à distância.
para diagnóstico ou para tratamento. Isso não é autorizado. A teleconsultoria é sempre de um médico, de um profissional de saúde para outro profissional de saúde. Geralmente do enfermeiro para enfermeiro, médico para o médico, dentista para o dentista. Do mais, que trabalha mais na atenção primária, na atenção mais generalista, para o especializado, para poder ter suporte maior e poder garantir uma qualidade no tratamento de saúde maior para o seu paciente. Né? E quais inovações nós iremos falar hoje? Nós separamos aqui 5 importantes inovações na telemedicina, mas existem muitas outras, mas nós separamos algumas para discutir hoje, que são as que estão mais em foco hoje, tanto diretamente no trabalho da telemedicina, quanto na mídia, nos jornais, na internet, né? Eu queria começar com um dos mais importantes, que é o empoderamento de pacientes, né? Quais são as inovações que a telemedicina acabou trazendo para esse empoderamento, não é? A gente já escutou muito na mídia histórias de pacientes, né? Que vão atrás da sua condição de saúde, ou tentando entender o que eles têm por meio do Google, por meio de várias plataformas de busca online, às vezes em revistas, fora o que eles escutam já de outros amigos não profissionais de saúde, né? Que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, que não deve escutar tanto o profissional de saúde. Pois bem, a telemedicina acaba tendo essa função de educar o paciente, educar no sentido de dar conhecimento sobre quais são as fontes de busca mais confiáveis, e nesse caso na internet, né? Onde que ele deve ler, onde que ele deve buscar, ouvir ou assistir, para ter uma informação mais confiável, né? Em relação a cuidados de saúde, algo mais geral. Lembrando que o diagnóstico e o tratamento sempre diretamente com um profissional de saúde. Mas a telemedicina acaba tendo essa função de educar para acabar com as fake news da saúde. Hoje a gente tem muitas fake news, né, sobre relação a medicamentos, vacinas e formas de tratamento que são totalmente falsas, né, notícias falsas, que muitas pessoas acabam compartilhando em grupos de mensagem, em grupos de redes sociais, sem o menor conhecimento. E a gente tem um trabalho como profissional de educar o paciente para fazer ter o senso crítico, né? Saber onde ele está buscando. Se ele estiver olhando na internet, saber se são fontes governamentais, se essas fontes são atualizadas, né? Como ele pode reconhecer. Nunca dar uma fonte para o paciente poder se tratar a partir dali, mas para que ele busque algumas orientações e tenha um conhecimento maior sobre a sua condição de saúde, tenha ele algum problema, alguma doença ou não, mas para que ele possa conhecer um pouco mais em casa, né? O Ministério da Saúde do Brasil tem muita informação voltada para o paciente, tem muitos livros, muitas cartilhas, né? De uma linguagem bastante acessível, né? E que hoje qualquer pessoa com o celular, com a internet, consegue entrar nisso, né? Só tem que ver mesmo se está atualizada, se está tudo correto, se não tem nenhum tipo de erro. E isso nós profissionais de saúde temos que estar treinados, né, educados para poder ensinar isso ao paciente, né? Porque senão eles vão buscar de qualquer forma, estão no seu direito de buscar mais informações, mas a gente tem que guiá-los, né? Isso vai acabar levando a um melhor cuidado pessoal, porque a gente vai poder fazer orientações a esse paciente e eles em casa vão se informar um pouco mais, vão saber, o meu médico, a minha enfermeira, o meu dentista falou isso na consulta e realmente eu me aprofundei um pouquinho mais, vi que realmente era dessa forma, então ele fica mais seguro, né, em relação ao profissional que está atendendo, em relação ao que ele está fazendo em casa, né. Nós temos aqui um exemplo do Medscape falando que, em inglês, né, é um site americano, falando que da mudança tecnológica, né, na relação médico-paciente, né, que hoje, em alguns países desenvolvidos, onde eles têm mais recursos, pacientes podem ter algumas ferramentas em casa para fazer monitoramento da condição, né? Como um aparelho medidor Aqui mesmo no nosso país nós temos aparelhos medidores de glicose para o paciente fazer em casa, para medir a pressão, e já está começando a aparecer aparelhos, né, liberados atualmente pelo FDC, com uma autorização do FDA, na verdade,
nos Estados Unidos para monitoração de ECG em casa, por meio de aparelhos, sensores corporais, como relógios inteligentes, né, os smartwatches, e eles podem ficar fazendo esse monitoramento sempre em contato com o médico, ou enviando os dados, ou mesmo sabendo se está tudo ok. Estou com uma dor, vou verificar minha pressão, minha glicemia, vou ver se está tudo ok no que eu conheço, para só então entrar em contato com algum profissional ou procurar algum serviço mais de saúde, né? Mas ele, mesmo que não tenha nada, ele pode em casa ficar medindo, desde que orientado sempre pelo profissional de saúde. E esse empoderamento é extremamente importante para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né? Eles são ativos na sua condição, não é só o profissional de saúde dizendo o que ele deve fazer. O paciente também tem controle, ele deve ter esse controle, né? E atualmente isso é muito recomendado pela Organização Mundial de Saúde, né? Isso é uma grande inovação da telemedicina, que ela pode fazer, que ela está fazendo, na verdade. O segundo que eu gostaria de falar são serious games, né? São os jogos sérios, né? Os jogos que têm a finalidade de educar, de treinar as pessoas. No caso, na área da saúde, o paciente com determinada condição de saúde, com determinada doença, ou o paciente mesmo saudável, para fazer uma espécie de prevenção. Mas também podemos ter nos profissionais de saúde. Nos pacientes, a gente combina, né, esses games em formato de aplicativo no celular, ou então no formato de página da web, tem várias formas de fazer esse game, né, em várias plataformas. A gente tem que combinar diversão para o paciente se sentir motivado a utilizar, para a gente motivá-lo e educá-lo sobre sua condição de saúde, né? A gente também pode usar esses Serious Games junto com essa educação do paciente, esse treinamento, para a coleta desses dados de análise de condição clínica. Atualmente existem alguns games, né, também em países de fora, como nos Estados Unidos, que pacientes com mal de Parkinson, a doença de Parkinson, eles fazem por meio do celular uma espécie de monitoramento para saber como eles estão depois de responder alguns questionários, caso eles estejam sentindo alguma coisa, né? E alguns aparelhos de celulares, né, junto com esse aplicativo, depois de certificado pelos órgãos competentes, podem fazer essa coleta de dados, né? Lembrando que não para diagnóstico ou tratamento, mas apenas para avaliação, né? E também esses games podem servir para acompanhamento de doenças crônicas, né? Além do uso de medicamentos, né? Por meio de um lembrete, de notificação de horário, eles podem relembrar de fazer essa medicação ou de fazer algum procedimento, alguma ação que eles têm que tomar em casa, alguma verificação, e por meio da gamificação ganhar pontos ou ganhar um status maior no jogo, que se estimula ele a voltar, né? São ferramentas que a gente pode utilizar, tanto em adulto quanto com crianças, supervisionado pelos pais. Nos profissionais de saúde, a gente pode usar esses serious games para revisão dos conhecimentos, né? Por meio principalmente de resolução de casos clínicos virtuais em suas áreas, né? A gente pode fazer, geralmente são feitos, né, casos clínicos bem diretos, ou de múltipla escolha, ou que você deve escrever o resultado, mas os de múltipla escolha são mais comuns, que você já tem o feedback na hora, se você acertou, se você está indo pelo caminho certo. Isso é muito bom para se manter atualizado, porque você checa se está tudo ok, se está esquecendo de alguma coisa, se tem algo que você pode aprimorar. Sempre tem algo que a gente pode se aprimorar, né? E fazendo isso por meio de um game, que é uma coisa, dá uma diversão, né? O profissional que muitas vezes estaria fazendo outra coisa no momento livre, no tempo livre, tira alguns minutos, faz essa revisão importante para se manter sempre em dia com os novos conhecimentos. Alguns exemplos, né? Temos dois. Um aqui do Brasil, a própria Universidade Federal do Ceará, que é o Continence App. É um aplicativo para prevenir incontinência urinária, né? Foi divulgado por meio da agência UFC de notícias, né? Foi feito aqui no Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, para a importância do fortalecimento do assoalho pélvico, para prevenir incontinência urinária em pacientes com fatores de risco mais alto, e pacientes gestantes também. É um aplicativo de linguagem bastante acessível, um aplicativo gratuito, disponível em diversas plataformas, que está tendo muito bom resultado. E feito aqui no nosso estado, né? No Ceará. E também temos o exemplo de um aplicativo de fora, né? Feito no Hospital Universitário do Instituto Karolinska, na Suécia, trabalhando com crianças com câncer, né?
utilizando um aplicativo chamado Childhood Cancer Mobile App. É uma colaboração entre os pacientes, os pais dos pacientes, das crianças, e o staff hospitalar, para o desenvolvimento de acompanhamento da condição, em relação a ensinar o paciente do que pode acontecer durante o tratamento, durante a investigação também, e deixar tanto os pais quanto os pacientes mais seguros em relação à informação, né? E também tem um processo de gamificação e funciona muito bem lá. Tanto lá quanto o aplicativo daqui também, esses dois exemplos que nós colocamos, né? Bem, a terceira área que nós vamos falar, o terceiro inovação, é em relação a cuidados remotos, né? Que é uma área muito bacana da telemedicina, que ela ajuda muito, né, as equipes que trabalham mais distante dos grandes centros, né? Que com a telemedicina a gente pode fazer monitoramento de pacientes, principalmente com doenças crônicas, que precisam fazer um acompanhamento muitas vezes com o especialista, que geralmente está em outra cidade, e tem em relação aos custos de deslocamento, fora o tempo de deslocamento também, que muitas vezes acaba sendo desnecessário. Alguns casos, né? Nos casos necessários, realmente o paciente deve ir ver, né? Mas no que não, ele pode, estando no interior, dependendo do caso, ser consultado com o seu médico da estratégia de saúde da família, seu generalista, e esse generalista fazer esse acompanhamento do paciente com o especialista e ser o intermediador, para saber como que estão, qual deve ser o próximo passo do tratamento, da investigação. Também podem ser feitas orientações iniciais rápidas, né, ou mais rápidas em caso de necessidades mais urgentes, como um paciente anterior realizou um eletro, o médico do um eletrocardiograma, o médico não tem certeza de qual alteração que ele tem. Com a telemedicina ele pode fazer um eletrocardiograma digital, ser enviado a solicitação, em de alguns minutos a algumas horas, já ter uma resposta e poder fazer o início do tratamento o mais cedo possível, né? Dependendo do caso, dependendo da condição que for identificada. Isso tudo gera uma economia de tempo, de custos e um aumento impressionante da qualidade de vida desse paciente e do tratamento dele, né? A gente tem alguns exemplos aqui também do Instituto Karolinska, na Suécia, mostrando o acompanhamento de enfermagem com algum paciente, nessa imagem aqui da esquerda, em relação a como que ele está se sentindo. O paciente é treinado, lá na Suécia é regulado também essa área da telemedicina, do cuidados remotos, e o paciente faz a verificação de seus sinais vitais, depois de um treinamento que ele foi feito no hospital, presencial, e tira todas as suas dúvidas com a equipe de enfermagem, nesse caso, né? E no outro lado, o enfermeiro, na outra imagem da direita, explicando quais os movimentos que o paciente deve fazer em um tratamento específico, né? Isso tudo é bem regulado, né, pelo órgão responsável de lá, governamental, e responsável pela área da saúde também. Nós também temos aqui o que poderia se encaixar nos cuidados remotos, que é o núcleo de telesaúde aqui no TEDS, da UFC do Ceará, que a gente faz, tem o programa de teleconsultorias, né, que a gente dá toda assistência, por meio de profissionais especialistas, né, de enfermagem, odontologia e medicina, aos médicos da estratégia da saúde da família em todo o estado, né, que eles mandam as solicitações, muitas vezes perguntas educativas mais gerais, não específicas de um paciente específico, e a gente sempre fornece a resposta dessa teleconsultoria, sempre que possível, colocando uma fonte também de estudos para a educação permanente, né? Isso se encaixa um pouco em cuidados remotos, né? Desse paciente longe, mas sempre passando pelo médico responsável por esse paciente que está diretamente na assistência dele, nunca diretamente do médico ou da enfermeira ou do dentista, direto com o paciente, né? Sempre passando por um profissional que está ali, que vai tomar a decisão final, depois da nossa teleconsultoria respondida, né? A próxima área que a gente vai falar é de sensores corporais, que é a área mais evidente, que mais está saindo na mídia, né? Que são os wearables. São aparelhos que a gente veste praticamente, como relógios. Hoje em dia tem camisas digitais com sensores, né? Inclusive cintos, sapatos, tem várias coisas adaptadas para poder fazer essa coleta de dados de saúde, né, e de parâmetros, né? Eles são importantes para aferição
desses parâmetros de saúde, né, de modo barato e eficiente, com a produção em massa. Essa coleta de dados acaba não interferindo tanto no cotidiano do indivíduo. É diferente você ter um relógio que mede sua pressão ao longo do dia, que hoje em dia já tem, regulado, também atualmente em alguns países de fora, no Brasil ainda não. E que você vai usando ao longo do dia, você nota quando ele está medindo a pressão e pronto, você não tem que parar, colocar um aparelho ao lado do braço e fazer todo aquele treinamento para verificar, né, a sua pressão. Apesar de existirem hoje os sensores para você aferir sua pressão, né, regulados pelo Inmetro, né, pela Anvisa também. Você para um pouquinho, sai, para o que você está fazendo, faz todas as medidas que você tem que ser treinado para medir sua pressão em casa ou no trabalho, você fazer essa monitoração, né? Isso também ajuda bastante na assistência à saúde e na pesquisa, né? A pesquisa principalmente com esse Big Data, né? São diversos, milhares e até milhões de dados, né, de pacientes em relação à frequência cardíaca, a taxa respiratória, temperatura, pressão, que estão lá correlacionados com vários outros dados que a gente pode fazer diversas inferências, né? Com uma significância estatística bem alta, né? Alguns exemplos que a gente tem aqui são esse primeiro, né? É um relógio lançado agora nos Estados Unidos que mede sua pressão, né? Diretamente no pulso, né? Também regulado pelo órgão de lá. Aparelhos que podem fazer eletrocardiograma, né? Pelo menos em uma derivação. E aparelhos que podem ajudar na inalação de medicamentos, né? Principalmente paciente com asma. E também aplicativos para você fazer monitoramento do bebê, né? Você coloca em volta do bebê, ele vai verificando a frequência cardíaca, oxigenação também, temperatura. Isso para você ter uma noção melhor do que está acontecendo. Muitos desses dados acabam não tendo muita importância clínica para pacientes saudáveis, né? A não ser para constatar que eles ainda permanecem bem. Mas pacientes com patologias são bem úteis para você fazer um acompanhamento. Lembrando que eles não são usados nem para diagnóstico, nem para tratamento, né? Sempre que você sentir algo alterado, né? Isso é sempre falado com esses sensores, né? Com esses sensores corporais. Sempre que você sentir algum tipo de mal-estar ou algo, mesmo que esses aparelhos estejam indicando que não tem nada de alterado, eles sempre recomendam de procurar um profissional médico, né? Caso você tenha alguma alteração mais grave, né? Sensação de algo mais grave. E aqui são alguns exemplos do que já temos hoje, né? Como um relógio que pode detectar se você tem fibrilação atrial, né? Não faz esse diagnóstico da condição, mas pode detectar se está tendo algo, né? Mas sempre tem que passar depois por um profissional de saúde, né? Para fazer essa avaliação mais completa, né? Mas ele já indica se tem alguma coisa alterada, se ele percebeu. E também um bastante interessante, que é para risco de quedas. Para risco de quedas, não, para avaliação de quedas, né? Pacientes de mais idade, com dificuldade de locomoção, alguns relógios desses já detectam se você caiu e ao mesmo tempo já colocam um alerta se você quer ligar para emergência, caso você não consiga se levantar, ou se você está o quê? Você já dá esse feedback na hora, entre em contato, agilizando bastante o atendimento em saúde. Você não vai ter que esperar de alguém lhe encontrar caído, você procurar o telefone para ligar direto no seu pulso, você já pode ter isso, né? E isso são coisas fantásticas hoje, né? Principalmente para pacientes com mais idade, ou com dificuldade de locomoção, que moram sozinhos, né? Que não vem outra pessoa com tanta frequência, né? São espécies de inovações que a telemedicina age diretamente com benefício da vida do paciente, né? E junto disso, um dos mais interessantes para o pessoal da área da TI, que é a inteligência artificial na saúde, né? A gente tem hoje em dia já em funcionamento, né, ferramentas de suporte ao diagnóstico e ao tratamento, né? Inclusive aqui no nosso país, também no Brasil, com análise de dados, principalmente para notificação do profissional médico, inclusive na teleradiologia, que é um dos campos que mais cresceu na telemedicina, né, uma das áreas da medicina que mais cresceu na telemedicina. E também pode ser utilizado a inteligência artificial para triagem de pacientes na urgência e emergência, né? Essas ferramentas de suporte ao diagnóstico, né? Elas não fazem nenhum diagnóstico e nenhum tratamento, mas elas auxiliam bastante o profissional. Você utilizando uma ferramenta digital como o prontuário eletrônico, inserindo os dados no software desse, com toda a certificação, toda a autorização dos órgãos responsáveis, né, em relação à segurança dos dados, uma ferramenta dessa de software pode lhe ajudar
a investigar algumas outras coisas, como colocar ou fazer uma pesquisa direto de recomendações, de novos guidelines, novos protocolos, né, atualizados que você ainda não deu tempo de verificar ou que saíram em alguns poucos dias, né? Na teleradiologia, né? São por meio de você um radiologista laudando o exame, né? O software pode ajudar e mostrar algumas áreas que talvez ele possa não ter percebido ou mostrando. Nós conseguimos identificar isso. Cabe a você verificar se tem algo alterado e outras alterações. Mas nós, como software treinado e autorizado, conseguimos ver isso aqui para dar um suporte, né? E nessa triagem é algo muito bom. Hoje em dia, nas triagens, principalmente de urgências, né? Tem muito erros médicos, né? Ou erros de profissionais de saúde na hora de selecionar qual paciente é mais urgente, já que a urgência é muito complicada em relação a essa prioridade. Você mistura idade, condição, gravidade, né? E mesmo assim, os casos mais urgentes, muitas vezes tem que esperar porque tem outras urgências que já começaram, já estão sendo atendidas e não existe profissional suficiente para isso, né? Essa triagem com inteligência artificial, depois de bem regulada e bem utilizada, bem treinada, pode ser extremamente fantástica, né? Para a gente reduzir o tempos nas filas, né? E fazer uma boa assistência à saúde nas urgências e emergências, né? Alguns dos exemplos bem interessantes, né? Colocamos aqui três. O primeiro é publicado na World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, de 2015, né, no Canadá, que é a detecção de melanoma através de reconhecimento de imagem e redes neurais artificiais, né? Por meio da imagem, com alguns critérios da imagem que você deve ter em relação à qualidade, é, detectado, avaliado, né, se tem um risco alto ou não daquela imagem ser o melanoma, né, que de qualquer forma depois deve ser passada por um dermatologista, mas já dá esse feedback com índice de precisão muito alto, né. Temos também do Google, né, com a ferramenta para avaliação de imagens da retina, né, para prevenir cegueira em pacientes diabéticos, né. Notícia de 2016, publicada no site Wired, do time do Google AI, uma ferramenta que está sendo testada, né, toda a autorização nos conformes dos Estados Unidos, para a detecção precoce de algumas de cegueira, né, em pacientes com diabéticos. Tem muita retinopatia diabética, né, os pacientes com essa doença. E também temos uma notícia saída da IBM, né, diretamente do site, do IBM Watson Health, que é a plataforma deles de inteligência artificial, para auxílio no tratamento de pacientes oncológicos, né, de pacientes com câncer, que é uma ferramenta que já está sendo utilizada também no Brasil para ajudar os oncologistas a escolher a melhor terapêutica possível, né, com base na busca de milhares até milhões de artigos, né, publicações nessa área. Eles, através de dados digitados pelo oncologista no software, ele acaba fazendo uma análise e sugerindo tratamentos a serem avaliados pelo oncologista, né, mas com base nas referências mais atualizadas, né, e com maior certeza, né. Isso são exemplos de como a inteligência artificial pode ajudar. Ela não está aqui para substituir os profissionais, como nenhuma dessas ferramentas, mas ela vai aumentar, vai fazer com que a assistência, né, ao paciente melhore bastante, deixando que as máquinas podem fazer melhor do que os seres humanos e deixando que nós, seres humanos, devemos fazer que realmente não pode ser modificado, né, não pode ser substituído. Mas o que puder ser substituído por inteligência artificial, nesse caso, né, que possa ser tirado com uma certeza que eles estiverem fazendo melhor do que nós, é interessante ser avaliado e ser discutido e ser regulado, porque isso vai trazer benefício a todo mundo, né? Mas extremamente difícil substituir 100% o profissional de saúde, né? Mas o que puder ser feito tem que ser analisado, tem que ser discutido, não pode ser deixado de lado, porque quem acaba perdendo é o paciente, né, que está esperando por um tratamento, por um diagnóstico. Também temos uma notícia mais recente, um artigo que foi publicado na Radiology, uma revista de publicação científica de extrema relevância, né, que foi a Deep Learning Model to Predict the Diagnosis of Alzheimer's Disease, utilizando um PET, um exame do cérebro, né, saiu agora, em 2018, e que basicamente saiu nesse resultado, que está em inglês, né, é que usando
um exame específico de PET scan do cérebro, um algoritmo de aprendizado profundo, né? Foi desenvolvido para prever o aparecimento do Alzheimer, né? Ele, por esse exame, pela essa análise, esse algoritmo consegue ter uma especificidade de 82% e 100% de sensitividade, né? Para visualizar sinais de Alzheimer numa média de 75 meses antes do diagnóstico final, né? Uma coisa assim impressionante que só tende a ajudar o paciente, principalmente aquele que já tiver uma história, vários fatores de risco, né? Para doença de Alzheimer, né? Então, essas foram algumas principais inovações na telemedicina, que elas podem fazer pela sociedade, misturando a área da saúde, a área da engenharia e a área da educação, trazendo benefício só para a sociedade, para o paciente, para todos, né? Causando redução de custos, redução de filas de espera, redução de gastos necessários, né, tanto com tratamentos quanto com consultas desnecessárias, com exames desnecessários, né, mas sem substituir nenhum tipo de profissional, né, nem substituir a presença do ser humano na consulta, né. Então, a telemedicina tem essas grandes inovações, muitas delas estão sendo desenvolvidas dentro do nosso país, né, e nós só temos a nos beneficiar com ela, né. E basicamente foram essas as inovações que nós tínhamos para falar hoje. Muitíssimo obrigado.